foi um acontecimento histórico, um dos mais importantes da história da humanidade, por vários aspectos. Eu destacaria aqui um aspecto, seria o aspecto positivo, que foi a emergência dos soviéticos, dos conselhos operários, né, e da autonomização do proletariado buscando a sua emancipação. E como aspecto negativo, o processo de burocratização que se constituiu com a contra-revolução burocrática efetivada pelo Partido Bolchevique. Então eu diria que a Revolução Russa tem que ser analisada nesses dois elementos básicos. Nós podemos ver que a Rússia, desde o finalzinho do século XIX, mas principalmente início do século XX, tinha determinados movimentos de greve, etc. e tal, até culminar com a Revolução Russa em 1905, que foi bastante esclarecedora, significativa, por ter, pela primeira vez na história, ter construído os conselhos operários, os soviéticos. Uma revolução breve, etc., que foi derrotada e tal. Em 1907 teve um movimento grevista forte, em 1909. Em 1917, né, emerge o fenômeno mesmo da Revolução Russa, já vindo dessas várias lutas que a classe operária russa já vinha fazendo. E em fevereiro de 1917 nós temos aí uma luta espontânea, né, um desenvolvimento espontâneo do proletariado, onde ele vai para o embate, cria os soviéticos novamente, recria, né, que já tinha surgido em 1905, recria os soviéticos e consegue, né, avançar no controle das fábricas, no controle da sociedade como um todo. Então a Revolução de fevereiro de 1905 eu diria que foi uma revolução proletária. Não que se concretizou, obviamente, foi apenas o início. O início que significou o quê? Uma autonomização do proletariado, que ele aparece como classe independente, ou seja, não está da reboque da burguesia, não está servindo a interesses ou reivindicações de outras classes sociais, etc. Portanto, ele se autonomiza, ele consegue criar suas formas de auto-organização, fundamentalmente os soviéticos, os conselhos operários, e consegue se contrapor ao poder estatal, consegue derrubar o czarismo. Só que a grande questão é que essa revolução era apenas o início de uma revolução. Ela tinha que se concretizar. Para se concretizar, ela teria que abolir totalmente o capital, ela aboliu parcialmente em alguns contextos, em algumas fábricas, etc. E aboliu o Estado. Só que ela ficou só nesse primeiro momento, de autonomização, de criar suas formas de auto-organização, os conselhos operários, que fazia a gestão das fábricas, a gestão dos territórios, que significa ir além, né, da mera questão da unidade de produção da fábrica. Então ele conseguiu fazer isso e foi o seu momento e conseguiu, né, com isso, derrubar o czarismo. Só que ele não destruiu o aparato estatal, mudou o aparato estatal. Aí nós temos o governo Kerensky. E aí, nesse sentido, nós temos um duplo governo. Nós temos o governo operado nas fábricas, né, nos territórios, etc. E um governo burguês, né, no aparato estatal, que é o governo Kerensky. Com essa Revolução de Fevereiro, né, nós temos aí a anistia. E com a anistia, Lenin, Stalin e Trotsky, que eram a vanguarda do proletariado revolucionário, estavam exilados, né, e eles voltam para a Rússia. Ou seja, o Partido Bolchevique não estava presente na Revolução de Fevereiro. A Revolução de Fevereiro foi uma revolução espontânea. Inclusive o Trotsky, no livro dele, História da Revolução Russa, vai dizer, ó, não tinha bolchevique lá, tinha uns três lá, mas eles não eram grandes militantes, etc. O Trotsky reconhece isso. O Lenin também reconhece. O Lenin vai dizer, ó, a Revolução de Fevereiro foi uma revolução espontânea. Então foi uma revolução espontânea que inclusive permitiu que os militantes do Partido Bolchevique com anistia voltassem para a Rússia. Uma vez que os bolcheviques voltam para a Rússia, eles estão nesse contexto de duplo governo. Por um lado o governo Kerensky, por outro lado os soviéticos. E aí o que o Lenin faz? O Lenin é um grande propagandista. Eu acho que um dos grandes elementos, méritos do Lenin é ser um propagandista. Ele vai, né, rever a sua concepção de revolução para a Rússia. A sua concepção para a Rússia era uma revolução democrática burguesa. Só que aí, com os soviéticos, etc., ele vê a possibilidade de um pouco de algo mais. E ao ver a possibilidade de algo mais, ele se alia com Trotsky. Inclusive o jovem Trotsky foi um crítico do Lenin lá em 1902, etc. Mas aí o Lenin, ele sabia da influência do Trotsky. O Trotsky era um grande militante, orador e tinha um grande nome e respeitabilidade junto ao movimento operário, junto aos trabalhadores. Inclusive o Trotsky foi eleito, né, presidente soviético de São Petersburgo. Que na época, não sei se era Petrogrado ou São Petersburgo, etc. Porque a cidade mudou de nome várias vezes. Né? Mas ele foi eleito presidente, etc. Então o Lenin vai lançar as teses de abril. Isso, obviamente, no mês de abril. Nas teses de abril, o que ele vai colocar? Ele vai colocar a aliança dele com Trotsky. E a aliança é o seguinte:
a revolução não é mais uma mera revolução democrática burguesa. A revolução é uma revolução que pode ser uma revolução proletária. Daí ele consegue o apoio do Trotsky, que tinha toda essa respeitabilidade junto ao movimento operário, etc. E ele consegue organizar o Partido Bolchevique e vai fazer propaganda. E aí é o grande mérito dele na propaganda. Ele lança algumas palavras de ordem que são fundamentais nesse momento, porque ele conseguiu identificar quais eram as grandes reivindicações que a população estava querendo. Uma das grandes reivindicações era o quê? Acabar a guerra, porque a Rússia estava na guerra desde 1914, né? E a Primeira Guerra Mundial, que termina em 1918. Então a Rússia na guerra. Aí ele vem com o discurso: pão, paz e terra. Paz significa o quê? Sair da guerra, que era a ânsia de milhares, de milhões de pessoas dentro da Rússia. Pão, porque a Rússia, né, em contexto de guerra e depois de revolução, estava, né, com grande parte da população passando fome. E terra, porque a grande maioria da população, mais de 70%, era camponeses. Então ele conseguiu o quê? O apoio popular. Então a palavra de ordem dele mostra que é um grande propagandista, conseguiu identificar, olha, quais são as grandes reivindicações aqui, e pegou 3 palavras e sintetizou isso em 3 palavras. E ele lançou uma outra palavra de ordem, que é outra palavra de ordem para conseguir um apoio fundamental de quem poderia sustentar a tomada do poder estatal, os sovietes. Por isso a palavra de ordem dele: todo o poder aos sovietes. Então o Lenin e o Trotsky e os outros também, Stalin, Bukharin, todos os outros foram articulando, etc., o partido inteiro, obviamente com a liderança e com o destaque para o Lenin e depois o Trotsky, conseguiu fazer todo um papel de conseguir apoio popular para, em outubro, tomar o poder do Estado. Só que, obviamente, isso não tem nada a ver com revolução. Ou seja, a tomada do poder do Estado significa um golpe de Estado. Aliás, o McCarthy, né, já havia colocado que o Lenin fez um golpe de Estado. O McCarthy era um militante russo que não era ligado a partidos políticos. Então, o que nós temos em outubro é um golpe de Estado, onde o Partido Bolchevique toma o poder do Estado. E aí não acabou o processo revolucionário, mas foi uma derrota do movimento operário, mesmo porque vários soviéticos, vários indivíduos proletários, etc., o setor do movimento operário apoiou a tomada do poder do Estado pelo Partido Bolchevique. Só que uma vez no poder, o Partido Bolchevique começa a mudar o discurso. Ou seja, o Lenin, que fala todos os poderes soviéticos, depois vai começar a criar vários decretos, ele e o Trotsky, para esvaziar e enfraquecer os soviéticos. O Trotsky vai defender a militarização dos sindicatos. O Lenin vai defender o terrorismo nas fábricas. Inclusive, ele que no livro dele, 1916, Estado e Revolução, falava que os trabalhadores deviam gerir as fábricas, etc. Depois ele vai defender a direção de uma única pessoa dentro da fábrica. Entre vários outros discursos e práticas burocratizantes. Inclusive defender o mercado, defender a permanência da lei do valor no socialismo e várias outras coisas que é antimarxista, né? Então, contrário, né? Então, nesse processo, né, o bolchevismo, o que ele fez? Uma vez que ele deu o golpe de Estado, assumiu o poder estatal, ele, né, esvaziou os sovietes, ou seja, o duplo governo foi perdendo o caráter do duplo governo e se acabou gerando um governo ditatorial. Então, o bolchevismo criou uma ditadura não do proletariado, mas uma ditadura sobre o proletariado. E aí, todos os processos, as oposições começaram a ser, né, perseguidas. Dentro do partido bolchevique, né, tinha 3 tendências dissidentes: a oposição operária da Alexandre Kollontai, os centralistas democráticos do Osinski e os comunistas de esquerda do Bukharin. Todos eles foram combatidos por Lenin, que segundo ele tinha uma mentalidade esquerdista pequeno-burguesa, e numa reunião do congresso do partido foi abolidas as fações dentro do partido, portanto esses grupos foram abolidos pela força. Isso dentro do partido. Fora do partido houve o massacre dos camponeses e anarquistas na Ucrânia e o massacre dos marinheiros em Kronstadt. Ou seja, foi toda uma política de burocratização e de contra-revolução efetivada pelo Partido Leninista, que reintroduziu elementos do capitalismo e o que ele fez no fundo foi modernizar a Rússia, que era um país atrasado, etc. E ele foi modernizado, etc. O Stalin e o Trotsky depois disputaram o poder, mas no fundo eles deram prosseguimento. Inclusive o Stalin seguiu as indicações do Trotsky. Tanto é que o Trotsky disse que o Stalin tinha roubado o programa dele. Inclusive a estatização forçada foi chamada de coletização forçada, né, das terras dos camponeses. Então, na verdade, o Partido Bolchevique, o que ele fez? Ele fez uma contra-revolução burocrática. E ao fazer isso, né, ele criou todo um processo de desmobilização dos trabalhadores, e os soviéticos, né, foram, né, enfraquecidos até ser, né, desfeitos. Né, primeiro viram meras questões, organizações formais, sem efetividade prática, e depois deixam de existir.
E até 1923 há movimentos grevistas, resistências, etc., mas com o passar do tempo, com o caráter ditatorial, cada vez mais ditatorial do regime, né, e burocratizado, então a luta dos trabalhadores se perde. Então eu diria que o bolchevismo ele é o responsável pela contra-revolução burocrática. E o bolchevismo é, digamos assim, o elemento fundamental para a formação do capitalismo de Estado. Ou seja, na Rússia, quando houve a Revolução de Fevereiro, da unidade de governo, existia uma base autogestionária, de autogestão, através dos conselhos operários, e um governo, né, que combatia isso, mas que não tinha muita força, etc. Até que os bolcheviques tomam o poder e resolvem o duplo governo pelo lado do Estado, portanto, da ditadura do aparato estatal, e derrota a experiência autogestionária embrionária que existia no campo dos sovietes. Então, nesse sentido, né, foi um processo no qual ajuda a entender, inclusive depois desse processo, se começou a estudar a burocracia mais profundamente, inclusive a burocracia com classe social. O Makarski, né, que era um russo lá da época, já falava, né, da inteligência enquanto uma classe social, inclusive privilegiada, igual à burguesia. E aí vários outros, né, vão começar a escrever isso. Alguns conservadores, outros revolucionários vão escrever sobre esse burocratismo do bolchevismo. Então, no fundo, o bolchevismo é a expressão da burocracia como classe social. Digamos a sua expressão mais radical, mais extremista, porque tem setores da burocracia que se aquartela e se associa com a burguesia sem grandes... aceita gerir o capital para a burguesia, desde que tenha seus privilégios, seus salários superiores, etc. Só que a burocracia, né, que o Lenin vai expressar é uma ala mais extremista, que é os estratos inferiores da burocracia. São dos pequenos sindicatos, dos pequenos partidos, das organizações burocráticas menores, que têm menor renda, etc. E tal. Então, o bolchevismo, no fundo, é a expressão desses setores burocráticos. Por isso, são mais contestadores, mais radicais, e têm uma aparência maior do que a social-democracia, por exemplo, de estar do lado dos trabalhadores, de realmente ser revolucionário, etc. E tal. Então, o bolchevismo significou isso, ou seja, a contra-revolução burocrática já é um capitalismo de Estado, e a burocracia partidária do Partido Bolchevique se fundiu com a burocracia estatal, que passou a executar as funções tanto da classe burocrática quanto da classe burguesa. Por isso o nome que alguns atribuem de burguesia de Estado ou burguesia burocrática, ou seja, fundiu funções de duas classes em uma mesma classe, que é o aparato estatal, através do aparato estatal que extrai mais-valia, né, e redistribui em forma de renda para os setores da burocracia e controla a acumulação de capital como a classe capitalista nos países de capitalismo privado.